estou aqui para apresentar um trabalhinho da disciplina de Plantas 2, orientado pelo professor Ivan Carvalho. Sou acadêmico de agronomia Érico Jair Rigotti. Meu trabalho é sobre demanda e balanço hídrico para culturas do trigo, triticale, centeio, linhaça, girassol, canola, mandioca e azevém. Bem, introdução. O balanço hídrico do cultivo específico de uma cultura visa calcular o balanço de água no solo, levando-se em consideração tanto o tipo de vegetação quanto sua fase de crescimento e desenvolvimento. A evapotranspiração da planta e do solo, juntamente com o coeficiente de cultura UKC e a eficiência do sistema de irrigação, determinam a quantidade total de lâmina bruta aplicada na área de cultivo. O KC é o objetivo é ajustar a necessidade de água da cultura para cada processo metabólico efetuado. O balanço hídrico consiste em apresentar condições hídricas nas diferentes fases de desenvolvimento da planta e que contribui para o uso sustentável do recurso água, É o direito de todos também. Capacidade de água admissível do solo, aqui é a CAD. Estabelece a capacidade do solo em reter a água de acordo com cada cultura, Vai depender de cada cultura, pois cada cultura tem um sistema radicular mais profundo, algumas mais rasos. A CAD seria tipo uma capacidade de absorção da água no solo, feito esponja. Bem, os objetivos. O objetivo central do trabalho é analisar e demonstrar os dados sobre a demanda e balanço hídrico das culturas de interesse agronômico citadas anteriormente e poder fazer correlações com possíveis intervenções no manejo dos cultivos. Desenvolvimento. Bem, a importância da água para as culturas. 90% da água das plantas é composta por água, E também ela participa de todos os processos fisiológicos e bioquímicos. Dentre as funções da água estão a manutenção da turgescência das células, regulando a expansão de tecidos e dando sustentação à planta. Além disso, a água tem função reagente em processos de hidrólise e fotossíntese, atua como solvente, facilitando a entrada de gases, minerais e outros solutos na célula. A água é também o meio de transporte de nutrientes do solo para a planta e dentro da planta. Outra função muito importante é a regulação térmica, que age no resfriamento e manutenção da distribuição do calor. Aí, além disso, tem a abertura e fechamento estomático da planta. Então, toda a regulação térmica da planta, a água vai ser fundamental para a regulação térmica das plantas. Bem, aqui a gente tem mais umas importâncias da água. A água é importante que haja um balanço hídrico positivo, Sendo assim, o saldo da fotossíntese líquida, que seria a fotossíntese bruta menos a fotorrespiração. Diversos fatores afetam a taxa de evapotranspiração, entre eles o ambiente de cultivo, o estágio fenológico da planta, a porcentagem de cobertura vegetal do solo, o índice de radiação solar, a umidade do ar e do solo, as temperaturas e a velocidade do vento. Bem, quando a planta passa por um estresse hídrico, ela vai fotorrespirar muito mais que o normal. Assim, vai descontar da fotossíntese bruta e a fotossíntese líquida vai ser menor, Então, isso vai afetar os componentes de produtividade diretamente, A planta vai acabar produzindo menos. Bem, a gente tem o trigo, triticum estivo, que tem o triticum duro também, mas segue os mesmos padrões, que não muda muita coisa. A não ser o trigo tem o multicolmo e o unicolmo, Sendo que o multicolmo você vai usar mais demanda de água que o unicolmo. Bem, a demanda hídrica, a germinação até o estabelecimento é de 50 a 200 milímetros, perfilhamento de 30 a 80 milímetros. O fim do perfilhamento ao espigamento, as chuvas mensais são de 40 milímetros, o espigamento é a manutenção ideal das chuvas 60 milímetros mês. O KC do estabelecimento é 0,3 a 0,4, o perfilhamento até o início do estágio reprodutivo é 0,7 a 0,8, o estágio reprodutivo até o início da maturação é de 1 a 1,12 mais ou menos. Período posterior 1,65. Observações. Entre as doenças podemos citar a ferrugem da folha, o ídio e a brusone. O excesso de chuvas na colheita pode afetar justamente o peso hectolítrico da cultura, o qual reduz consideravelmente baixando a qualidade e possivelmente o valor de comercialização. Bem, o excesso de chuvas acaba propiciando o desenvolvimento de algumas doenças que eu citei ali anteriormente, Então é um fator que tem que ficar bastante de olho, ficar bastante atento. Bem, a gente tem a triticale.
Estico secália. É o resultado de uma hibridação entre a cultura do trigo e do centeio. O objetivo desse cruzamento é obter uma cultura que apresentasse a rusticidade do centeio e a qualidade do grão do trigo. Emergência. Temperatura do solo de 15 graus, a disponibilidade hídrica em torno de 120 mm, superfilhamentos, temperaturas de 8 a 18 graus, a média de 50 mm de precipitação, de 30 mm até 80, espigamentos, temperaturas de 8 a 20, menor índice de precipitação em todo o ciclo, cerca de 40 minutos no mês. Por fim, na fase de espigamento, até a manutenção, o ideal é que haja uma temperatura em torno dos 8 graus, precipitação em torno de 60 mm, e 400 a 600 mm todo o seu ciclo. O centeio, Secália cereale. Este é o maior produtor do Brasil. Ele pode servir para pastagem e grão. Ele se destaca por sua precocidade, né? Farinha que contém menos glúten e rusticidade do centeio é muito boa. Cultura pouco exigente em disponibilidade hídrica durante seu desenvolvimento e altamente resistível ao excesso de chuvas. Semelhante ao trigo, porém requer de 20 a 30% menos água, indicando para regiões com déficit hídrico e temperaturas amenas. A linhaça, Lorium usitissimum. Existem dois principais. A linhaça marrom é de clima quente e úmido, sendo a mais produzida no Brasil, né? A dourada é cultivada principalmente nas regiões frias do Canadá e dos Estados Unidos. Temperaturas entre -4 a -7 graus Celsius na época da germinação podem levar à morte de plantas, e -1 grau Celsius podem danificar as folhas e cápsulas imaturas. A demanda hídrica de 450 a 750 mm se uniformemente durante o ciclo. A linhaça Linum usitassimum, de modo simples, os períodos que mais necessitam de água são a germinação e a emergência, posteriormente o florescimento e a formação de enchimento das cápsulas. Em casos de déficit hídrico do florescimento, no enchimento de cápsulas, número reduzido de cápsulas de planta, baixa ramificação do caule, cápsulas que não são formadas. Bem, a linhaça aqui, os períodos mais críticos dela, principalmente a formação de geadas que ocorre, né? No período do florescimento até o término do enchimento de grãos. É bem complicado isso para a linhaça, né? Mas é a principal razão por ela não conseguir atingir boas médias, estabilidades de produção, né? Essas são as principais razões. Bem, aí tem o girassol, Helianthus anus. Ele é excelente opção porque ele tolera períodos de estresse hídricos, relacionando com estágios fenológicos. Agora, 20% do volume total das precipitações deve ocorrer no período vegetativo, 50% no período reprodutivo e 25% no enchimento dos aquênios. Se levarmos em conta 700 mm que ele demanda, né? 140 mm no vegetativo, 285 no reprodutivo e 175 no enchimento dos aquênios. O girassol. De forma prática, a fase mais crítica ao déficit hídrico é o período de comprimento entre de 10 a 15 dias antes do início do florescimento e 10 a 15 dias após o final da floração. A canola. As cultivares de canolas existentes hoje que se diferenciam da couza por apresentar o baixo teor ácido eructico e licosinolados. Desculpa. E requer boas condições de água no solo, principalmente nos períodos de floração, formação e enchimento de síliquas. Necessidade hídrica ao redor dos 310 mm durante o ciclo da canola, né? Vários estudos apontam que a irrigação complementar ela acaba principalmente em locais mais secos, né? Durante os períodos críticos, ela aumenta esse tempo de floração e aumenta também o número de sementes por sílico. A mandioca, né? A demanda de precipitação anual da mandioca é 800 mm. Boa tolerância a estiagem, período crítico nas fases de enraizamento e tubilização que vão dos primeiros ao quinto mês após o plantio. O KC dela aqui nos primeiros 20 dias após o plantio é de 0,55. No período de 100 a 120 dias após a plantação é 0,98. E o KC volta a ficar nos 0,55 no período de 300 a 320 dias após o plantio, que seria a mandioca dele. O azevém. Não há muito estudo sobre o azevém, mas o que a gente tem de referência é o que eu elenquei aqui, que a maior necessidade hídrica ocorre a partir do florescimento e começa
a decrescer após a formação do grão. Recomenda-se seguir ou adaptar os parâmetros estabelecidos para as culturas de mesma família, porte e hábito de crescimento, né? Que seria, a gente pode usar outras gramíneas com os mesmos padrões de crescimento dele. A gente pode fazer a comparação com o trigo, mas ele não tem uma, posso dizer, como outras culturas, exemplo, posso citar aqui também o painço, que tem uma boa resistência, tolerância, né? Tolerância a esse período de estiagem. Já o azevém não é como o painço. Ele seria mais como o trigo, por exemplo. Você pegar, tentar ajustar a demanda hídrica do trigo, os escassez do trigo para o azevém, né? Na verdade, tem muitos poucos estudos sobre isso, mas o correto é tentar pegar da mesma espécie e tentar ajustar essa demanda hídrica da mesma espécie para ele, fazendo através de experimentos e pesquisas, né? A batata inglesa, né? A batata inglesa é fundamental a demanda hídrica, você atender ela bem atendida, que causa vários problemas, principalmente de doenças, né? Ela tem muita suscetibilidade a doenças, né? E ela é sensível ao estresse hídrico, sendo que mesmo em pequenos períodos de estiagem a produção é afetada. Períodos de alta umidade do solo também deve ser evitado, pois favorecem a incidência de doenças que são um dos principais problemas do cultivo de batata. A necessidade total da cultura de evapotranspiração do solo varia de 300 mm até 800 mm. Cultivares de ciclo longo em regiões quentes e secas necessitam de uma maior quantidade de água. Normalmente a batata inglesa é cultivada em lavouras recém-abertas, né? Lavouras de campo, né, que foram abertas, por quê? E bem drenadas. Outro fator bem importante é ter bem drenadas as áreas, porque é muito suscetível à doença, né? Qualquer umidade que tiver no solo por excesso é muito fácil acarretar uma doença que vai comprometer toda a produção da batata. Bem, aqui a gente tem mais uns dados. A menor necessidade é no estágio de formação da produção, que demanda um KC de 1 até 1,10 por dia, né? É bastante coisa. Ela vai começar aqui nos estágios iniciais de 0,45, vai 0,45 a 55, e ela vai no estágio 3 aqui subir um pouquinho, mas na tuberização aqui vai ser o que ela mais vai necessitar, não vai mais ter necessidade, e após a formação dos tubérculos, ela vai reduzir a quantidade de necessidade de demanda hídrica. Bem, as considerações finais. Entender a demanda hídrica das culturas é fundamental, tem muita importância para evitar perdas de produtividade, né? Para os sistemas de irrigação, o fornecimento de água deve ser realizado em quantidade suficiente nos diferentes estágios enológicos da cultura. Cada espécie necessita de uma demanda de água em todo o seu ciclo. A quantidade varia de acordo com os diversos fatores e geralmente vai aumentando de acordo com o desenvolvimento da planta. E após, né, ela decai ao final do ciclo. Portanto, existem perdas da produtividade em situações onde se atende, né, onde não se atende essa demanda hídrica necessária e se oferta abaixo do que deveria, né? E isso vai acarretar o que? Menor desenvolvimento da planta, menor crescimento da planta e, consecutivamente, os componentes de produtividade vão ser afetados, né? E assim vai ter menos produção. E aqui, por último, referências bibliográficas, sites de pesquisa, alguns artigos. E seria isso. Muito obrigado. Esse foi o meu trabalho. Obrigado pela atenção de todos.